Boa tarde aos amigos da TV 247, começando agora o programa Léo ao Quadrado, com meu amigo Aquiles Lins. Boa tarde, Aquiles, tudo bem? Oi, Léo, boa tarde. Boa tarde, amigas e amigos da TV 247. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no Léo ao Quadrado de hoje. Um dia especial, né? Cadê o nosso amigo Leonardo Stoppa, Aquiles? Então, o Léo Stoppa teve um problema técnico, inclusive ontem até, Léo, a gente tentou fazer a chamada do Hangouts com ele não conseguiu entrar na chamada, né, aceitar o link que gera a transmissão, e imagino que hoje deve ter dado o mesmo problema com a conexão dele lá. A gente pede desculpas aqui, mas vou tentar, não com a mesma elucubração do Leonardo Stoppa, mas vamos tentar comentar aqui os assuntos de hoje. Na verdade, Aquiles, não foi o mesmo problema, não. Na verdade, ele está na madeireira, né? E eu avisei para ele que o programa seria às 5 horas. Ele, não, mas eu só achava que era 6h30. Ele foi lá porque ele tá. O Léo vive fazendo reforma, fazendo obra, mas ele vai tentar se conectar com a gente. Ele está só buscando um ponto de internet. Enquanto isso, a gente começa. Mas é muito bom você participar, porque além da sua qualidade, obviamente, você esteve nas manifestações em São Carlos que foram muito cheias, né? Eu queria que você relatasse para a gente como é que foi São Carlos e como é que você está sentindo o clima desse 30M, Aquiles. Então, hoje, Léo, e amigas e amigos da TV 247, é um dia de movimentações por todo o país, né? São Carlos é uma cidade, Léo, que tem uma característica muito estudantil, uma cidade universitária, pelo fato de abrigar um campus da USP e também da UFSCar, né? Então, os estudantes estavam super mobilizados, tanto nas manifestações do dia 15, quanto nessas agora. Eu praticamente não vi muita diferença em relação à quantidade de pessoas. Eu vi muita gente nas ruas, aquela praça que foi o local da concentração das duas manifestações, que é a Praça Coronel Salles, estava tomada de pessoas, né? Estudantes, professores, tinha muita gente também do Instituto Federal, IFISP, que se juntaram em pautas comuns. Então, assim, a gente viu, normalmente, a gente não vê trabalhadores junto com estudantes nas mesmas manifestações, né? E a gente viu lá, hoje, esse público heterogêneo, todos eles comungando da mesma bandeira, que é a defesa da educação, a defesa do ensino público de qualidade, né, o repúdio às declarações obscurantistas desse governo. Então, eu vi aqui uma manifestação muito, assim, animadora. Eu estava até um pouco receoso, Léo, de que fosse menor, ou então, assim, fosse, sabe, esvaziada e tal. Mas não, eu fiquei positivamente surpreendido. Muito bom. E o resto do Brasil? Quais são as informações que você tem de outras cidades do Brasil? A gente sabe que São Paulo é agora 5 horas, no Isso. Largo da Batata, a concentração. Mas em várias cidades, Salvador, Fortaleza... Então, Salvador foi uma coisa impressionante. Eles colocaram 50 mil pessoas lá pela manhã, né? Enfim, um estado governado pelo PT, lá um estado que tem tradição de politização, né? A gente tem também manifestações em Brasília, que, segundo a União da Juventude Socialista, o JS, reuniu 20 mil pessoas lá na capital federal. Teve um pequeno incidente com a repressão lá da polícia do governador Ibanez Rocha, né, do MDB, que lançou lá spray de pimenta contra alguns estudantes e tal, mas a manifestação está sendo um sucesso. A gente teve também em Teresina, ato que reuniu muitas pessoas. Fortaleza, estão falando em 60 mil pessoas, Léo, em Fortaleza. Então, está tendo manifestações por todo o país. As pessoas estão indo nas ruas. Já há um comparativo até feito pelo G1, Léo, e amigas e amigos da TV 247, que mostra que, em comparação com os atos do último dia 26 de apoio ao governo Bolsonaro, né, essa manifestação de hoje já é muito maior, já supera, inclusive, os atos do último fim de semana. A micareta fascista, então, já está derrotada nas ruas, por esse ato que ainda é menor do que o primeiro, né? Falta ainda a gente consolidar as manifestações do Rio de Janeiro, de São Paulo. Olha aqui, Aquiles, o Walter Kleber está dizendo: Caruaru teve pelo menos 30 mil pessoas. Maritana Drescher está dizendo, que é assinante do canal, está dizendo: saindo para a concentração em frente à Universidade Federal do Paraná. Sou mestra pela UFPR
e professora de História da rede estadual. Ana, bem-vinda. Em Salvador, até às 16 horas, 70 mil pessoas. É muita gente aqui. Caramba, 70 mil é um sucesso. É um sucesso total. Agora, a gente vai falar mais dessas manifestações, obviamente, mas um detalhe negativo é a participação do Weintraub no dia de hoje, né? Parece que ele está tentando intimidar estudantes, professores, soltou uma nota do MEC dizendo que vai abrir investigação contra professores. O que a gente está tendo? Tem um nazi fascista no Ministério da Educação? Com certeza a gente tem, né? A gente tem um ministro que não representa a educação, mas sim a ignorância, né? O obscurantismo. O Abraham Weintraub, talvez, nesse sentido, Léo, conseguiu a proeza de ser pior do que o Vélez Rodrigues, né? Porque, realmente, a defesa que ele faz do obscurantismo, o ataque veemente que ele profere à educação, é uma coisa que, inclusive, catapultou a mobilização dos estudantes, né? Uma grande parte das mobilizações do 30M deve-se à estupidez do atual ministro. Então, o que é que a gente viu hoje? A gente viu hoje um MEC acuado pelas ruas, porque ao anunciar aquela liberação dos recursos que, vamos dizer assim, aliviava um pouco o contingenciamento dos recursos da educação, o governo esperava que a mobilização de hoje fosse muito menor, né? Fosse praticamente esvaziada. E eles foram surpreendidos com a quantidade de pessoas que saíram nas ruas hoje. Então, o ministro saiu-se com essa de que recebeu supostas denúncias de professores coagindo pessoas a participarem da manifestação. É óbvio que isso aí não tem nenhum fundamento, porque as pessoas estão indo nas ruas pelo direito, elas estão vendo o que está acontecendo. Não precisa de coação. Coação seria justamente no sentido contrário, né? Para elas não participarem dos atos. Então é uma clara demonstração de desespero. E é interessante, Aquiles, é tanta gente que a mídia corporativa não está conseguindo esconder, né? Tanto o UOL quanto o G1 estão colocando. A Tânia Nadai está dizendo que o Rio está bombando na Candelária, e a gente tem cenas aqui, realmente tem muita gente no centro do Rio, e você tem as pessoas aplaudindo, né? Os estudantes, professores, quem está nos prédios lá do centro do Rio de Janeiro. Vamos voltar a falar logo depois, mas eu queria passar por um outro assunto com você, que é a recessão econômica. O Brasil entrou tecnicamente em recessão. O PIB caiu 0,2% no trimestre, né? Já era previsível, porque o Paulo Guedes não fala em crescimento, não fala em emprego, não tem nenhuma medida destinada, né, realmente ao desenvolvimento. E a notícia nova é que todos os bancos, todas as consultorias estão revendo as projeções para abaixo de 1%. Você lembra que quando o Brasil crescia 2,5%, 2,8%, 2% com a Dilma, era pibinho. 3, até 3 da Dilma era pibinho, né? Com Lula só acima de 4 que era aceitável também, porque senão era pibinho, era voo de galinha. E agora, Aquiles, a gente já tem 3 anos, né, dos gênios da economia conduzindo o Brasil, o Meirelles com o Temer, agora o Paulo Guedes com o Bolsonaro, e a economia não sai do atoleiro, né? E aparentemente não vai sair. Como é que você está vendo essa degradação econômica profunda no Brasil? Essa notícia da queda do PIB, né, hoje no primeiro trimestre, 0,2%, surpreendeu um total de 0 pessoas no Brasil, né? Porque realmente quem esperava que o Brasil fosse crescer alguma coisa com essa política que está sendo implementada pelo governo Bolsonaro, Léo? Acho que ninguém, nem o mais otimista, nem a mais poliana dos economistas esperava que o Brasil fosse crescer alguma coisa. É óbvio, não há nenhum estímulo, a gente está com mais de 13 milhões de desempregados, a gente está com 60 milhões de pessoas endividadas. Como é que as pessoas vão consumir? Como é que você vai movimentar a cadeia produtiva com um estado desse? Está completamente estagnado, né? Então, até um dado que foi manchete no UOL lá, eles destacaram, o UOL que, inclusive, apoiou toda essa política, né? Eles deram manchete para um economista que dizia, agora é pensar em 2020, porque 2019 já está perdido. Né? Então, ou seja... Aquiles, eu ousaria dizer que agora é pensar em 2023, viu? Porque com Bolsonaro, 2019 está perdido, 2020, 21 e 22. O Brasil só volta a crescer se voltar em 2023. Agora, deixa eu devolver uma pergunta para você aqui, também para as nossas amigas, para os nossos amigos. Você não acha que a economia vai acabar interferindo no rumo político do país? Por exemplo, o Brasil não aguenta mais 3 trimestres de recessão, Léo.
se esses quadros se consolidar, você não acha que a elite política que colocou o Bolsonaro lá vai forjar uma conformação para retirá-lo? Olha, não sei, viu, Aquiles, porque a gente tem a questão também do fanatismo religioso, das pessoas que não dão um braço a torcer, que vão ficar dizendo, não, vão estar em 2023 dizendo que o Brasil não cresce por culpa do PT. Né? Então eu acho que as pessoas ficaram prisioneiras de um discurso econômico. Não sei se elas vão sair tão facilmente, não. E o Bolsonaro vai ficar fazendo as palhaçadas dele, vai acabar com o horário de verão, vai acabar com as multas de trânsito. O Brasil vai ficar completamente no atoleiro, mas, né, evidentemente, eu tenho a esperança de que alguma coisa aconteça. A Vanusa Gomes está mandando um superchat, queria agradecer a ela pela lembrança. Mas eu acho que o que a economia vai causar, pouco a pouco, né, vai ser uma percepção. Quando é que esse governo começa? Se é que ele vai começar. E vai causar um desgaste muito grande também do Paulo Guedes. Né? O Paulo Guedes é absolutamente incompetente, é absolutamente incapaz de fazer a economia crescer. Só fala em Previdência. E agora tiveram que divulgar os estudos sobre a Previdência que revelam que a capitalização come toda a economia que ele tinha com ataque aos mais pobres. Aliás, saiu uma pesquisa também, saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas, em que as pessoas apontam, a grande maioria da sociedade aponta que a reforma da Previdência está sendo feita para favorecer os mais ricos. O que eu antevejo realmente é um desgaste do Paulo Guedes. Você tem dois superministros sendo desgastados, aqueles, o Paulo Guedes na economia e o Moro na justiça. A questão é quem vai cair primeiro, né? Quem vai cair primeiro nesse desgoverno? Então, e aí, porque ele está ancorado em dois superministros que estão desgastados. Se eles caírem, como é que fica a sustentação do Bolsonaro? Exatamente. Deixa eu só dar um alô aqui para Maria Celeste, dizendo: boa tarde, Léo e Aquiles. Estou em Davis, Califórnia, e gostaria de ver os protestos pela educação nas ruas. Nós vamos passar várias cenas dos protestos no Boa Noite 247. O Hangouts não permite que a gente passe os vídeos no meio. Por quê? Porque o Hangouts é uma comunicação direta minha com o Aquiles, transmitida para vocês. Mas no Boa Noite, com certeza, a Gisele, o Paulo e o Alex vão passar vários vídeos dos protestos. Mas né? tem várias matérias no 247, na home do 247, sobre as manifestações, Maria. Você pode entrar lá, você vai ver manifestações em Brasília, em Salvador, em Teresina, em vários locais do Brasil. Exatamente. Inclusive matérias com vídeos, né? A Vanusa está dizendo: oi, Léo, oi, Aquiles. Fomos para as ruas hoje aqui em Munique também. Beijos e Lula livre. Obrigado, Vanusa, muito legal saber que a gente está sendo assistido lá em Munique também, né? O Aquiles, a manchete agora é muito interessante do 247. A Globo reconhecendo que o 30 de março é maior do que o 26 de março. Ou seja, os estudantes estão dando uma resposta muito consistente à micareta fascista do último domingo, né? Léo, É fato, já passou então o 26 de março? eu acho assim, antes de falar nisso, eu só queria destacar o quão prazeroso é quando a gente registra que os fatos, a realidade se impõe ao desejo dos veículos conservadores desse país, não é? A Globo queria, do fundo do coração, noticiar o fracasso desses movimentos. Só que a realidade foi mais impactante, suplantou o desejo da Globo, e ela está tendo que noticiar que é um sucesso. Desculpa, gente, eu falei junho, é maio, né? Foi mal. A gente troca, porque eu já estou apressado entrando em junho, né? E aqui, Túlio, Vina Túlio dizendo: meu Piauí me dando orgulho. Beijos de Nova York para toda essa gente. Desculpa, Aquiles, fala aí. Então, era isso que eu estava dizendo, que a Globo, no afã dela de querer desmobilizar, né, o país para que se conforme um ambiente propício para a aprovação da reforma da Previdência, desejaria noticiar esses movimentos de hoje como um fracasso. Porém, a realidade foi mais forte do que o desejo dos veículos, né? E se impôs. Os estudantes foram às ruas, os estudantes, como bem diz o Breno Altman, né? O destacamento da vanguarda ali, né? Que vão na frente para mostrar a mobilização da população, estão aí nas ruas e, um detalhe, viu? Sem infraestrutura profissional, sem carros de som pagos, sem bandeirinhas iguaizinhas, sem roupinha estilizada, sem nada. Hoje, aqui em São Carlos, Léo, amigas e amigos da TV, eu vi crianças, cara, fazendo cartazes, desenhando na cartolina na hora lá. Eu vi estudantes,
sabe? Você vê que as pessoas estão se mobilizando com o que elas têm. Não é aquele negócio, tô bonitinho aqui, estrutura profissional, vou protestar com a minha camisa da CBF. Exatamente. Não, e vídeos do Brasil inteiro. A gente recebeu vídeos de Vitória da Conquista, na Bahia, de Caruaru, Pernambuco, de Garanhuns, Pernambuco. Foram várias manifestações em todo o Brasil. O André Melo está mandando aqui um superchat, mandando Salvador 60 mil. Boa tarde, né? Salvador realmente bombando, né? Então aqui, e é engraçado que a gente está sendo visto aqui hoje, ó. Tem gente de Roma, tem gente de Frankfurt, tem gente de Dallas, tem gente do mundo inteiro. E a Edilene Ferreira está dizendo, ó, o povo tem que salvar o Brasil. Silene Godoy, mobilização com amor, né? A Globo está divulgando também, viu, o Aquiles? O fato da Globo estar divulgando sinaliza ali que também não tem acordo com o Bolsonaro, que eles também vão manter a pressão em relação ao governo, né? Porque até onde eu sei não tem acordo ainda, um acordo muito claro entre bolsonarismo e Rede Globo. Eu acho que o único ponto que os liga, Léo, é realmente a questão da reforma da Previdência. Em todo o resto, a Globo não tá nem aí pro Bolsonaro, sabe? Mesmo com aquela visita lá do Toné, que a gente se lembra, que a gente noticiou, né? O próprio Bebiano caiu por causa disso, e depois o Bolsonaro recebeu. Apesar disso, não se formou ainda ou a fatura da publicidade federal ainda não caiu lá no Rio de Janeiro. E olha que legal aqueles aqui, ó. Cidades menores também, né? O Marco Silva, da pequena Senhor do Bonfim. Lá em Senhor do Bonfim, na Bahia, tem 300 pessoas se manifestando neste momento. É legal mandar foto. Quem quiser mandar foto, manda pra gente no contato @brasil247.com.br, que a gente pode registrar as pequenas, grandes e médias cidades também, né? Nova York está presente aqui, Curitiba presente também. Tem um comentário legal aqui do João Rocha dizendo: o bolsonarismo só pode ser interrompido com o povo nas ruas. E a Maria Celeste dizendo: eu vi os vídeos de Caruaru, Piauí e Brasília apenas. Lula livre. Caruaru botou para quebrar. Os pernambucanos são muito animados. Você está animado, Aquiles, para ir para Pernambuco? Pernambuco, rapaz, ele não bate fofo. Pernambuco é justamente assim, você quer politização, vai lá no Leão do Norte, que é batata, né? Então, os pernambucanos, terra do ex-presidente Lula, estão dando recado, cara. Pernambuco deu uma deslizada durante o golpe, porque permitiu a ascensão de figuras grotescas, Léo, ao poder, como o Bruno Araújo, Mendonça Filho, o filho, aquele rapaz que foi ministro das Minas e Energia, filho do Fernando Bezerra Coelho, né? O Pernambuco deu uma vacilada ali, porém, rapidamente já se recuperou e agora está mostrando Aquiles, o seu verdadeiro DNA, que é um DNA de esquerda, progressista. Aquiles, entrou um cara muito doido aí na live, eu acho que é o Léo Estopa. E vem cá, isso aí não dá multa de trânsito não, o cara fazer live no YouTube e dirigir ao mesmo tempo? Ou ele vai estacionar em algum lugar? Fala, Léo. Ô, Léo, lógico, né, que pode até dar multa, eu não sei, eu acho que no Código de Trânsito Brasileiro não tem uma previsão exata para isso, não. Mas eu estou prestando atenção direitinho aqui no trânsito, o pessoal não falar que eu sou imprudente, e tô chegando dentro da cidade, agora que eu tive sinal de celular. Mas que negócio é esse de mudar o horário, Léo? O que aconteceu? Não, Léo, é que o programa do Aloysio Mercadante ontem seria... Ele acontece às quartas-feiras, 6h30, foi transferido para quinta. Por isso que o Léo ao Quadrado ontem foi 6h30 e hoje seria 5 horas. Você foi avisado, mas você anda muito esquecido, Léo. Você anda com a cabeça meio baratinada um pouco. Mas você não me avisou hoje, não avisou? Avisei às 3 da tarde, mas aí o Léo só vê o WhatsApp em cima da hora. A gente tem que ler. A gente tem que não, Léo, eu estava fora de área. Entendi. O Léo Estopa funciona assim, Aquiles. A gente tem que mandar mensagem para Jennifer, para Luísa, para a mãe, para a avó, até a gente achar o Léo Estopa. A Vera tá nos vendo lá da Cidade do México. E a Sônia Wilshire está dizendo: olha para frente, Léo. O pessoal tá achando que você é muito doido, viu, Léo? Todo mundo tá aqui rindo de você. Léo, não faz isso, diz aqui Define Informática. Não faça live dirigindo ao mesmo tempo. Isso não é legal, Léo. Não, mas eu tô te escutando, tô batendo um papo da mesma forma que a gente bate papo com o colega do lado. Tô com as duas mãos no volante, dirigindo direitinho conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. E eu tô olhando para frente, por isso que eu não tô olhando para a câmera, Léo, não pode.
Ô, Léo, pelo amor de Deus, não bata o carro, cara. Se você bater o carro fazendo uma live aqui na TV 247, vai ser um problema. A Magda está dizendo, ó, houve uma expansão das manifestações pelo interior e periferias. Isso significa crescimento da politização da população, gente lutando por seus direitos. De fato, Aquiles, parece que a gente está tendo uma, como ela falou, uma ramificação, né? Uma capilaridade maior dessas manifestações. Verdade, Léo. E se você for observar, essas pessoas... a gente ainda não tem um estudo que comprove isso, mas há elementos que essas pessoas estão retornando ao espectro político que elas haviam, que elas sempre estiveram, pelo menos durante os governos Lula e Dilma, né? Porque houve a ascensão do bolsonarismo. O que aconteceu? Por que as pessoas votaram no Bolsonaro? Porque, primeiro, teve toda essa questão das fake news, teve toda essa demonização, né, do petismo, e tirou muitas pessoas do campo progressista, né? Nas periferias do Brasil, no interior, nas periferias das grandes cidades, no interior do Brasil. E agora, com o ataque aos direitos promovido pelo governo Jair Bolsonaro, as pessoas estão se dando conta de que elas estão realmente perdendo, né? Elas vão perder e o seu futuro está ameaçado. Uma adesão a essas manifestações no interior do Brasil e também nas periferias, talvez, Léo, pode sinalizar que o campo progressista está caminhando para retomar de novo essa parcela da população que é a parcela mais pobre, que vai ser a mais sofrida, né? Olha que interessante aqui, Aquiles, o que acaba de chegar. Bom, antes tem um comentário de Dinei Rinaldo dizendo o culpado pelo caos que vivemos é o STF. De fato, o STF permitiu o golpe contra Dilma e a prisão ilegal do Lula. Concordo. Agora o Francisco Viana Neto está dizendo o Datena acabou de dizer que a direção da Band disse para não mostrar nada, mas ele desceu o cacete e falou que tem que mostrar sim. Então o Datena parece que se rebelou contra a direção da Band. Parece que o Datena está querendo sair da Band também para, sei lá, virar político, coisas desse tipo. O Datena é bipolar, né? Ele é bipolar, mas mostrou os protestos. O Léo, fato é que há uma crise na comunicação, nos meios de comunicação. Porque uns acham que tem que esconder, outros acham que tem que mostrar. Parece que a Band mostrou e o Datena mandou esse recado para a Band. Fala, Léo. Estacionado, assim é que se faz, estacionado. Fala. Agora sim, Léo, mas eu não podia estacionar enquanto não tivesse lugar, que ia ser pior ainda. Mas olha, sabe que esse ponto que o Aquiles falou sobre essa diferença da politização, as pessoas que estão participando dos movimentos e essa expansão dos movimentos para o interior, ela consegue fechar de uma forma muito clara com o que aconteceu em 2013. E é exatamente isso. Em 2013, o Brasil teve um fenômeno que foi a classe média, que antes não participava da política, começou a ir às ruas contra a classe trabalhadora. Então essa classe média alta, ela começou a participar das movimentações, porque até então existia uma máxima fundamental de que os políticos governam para os ricos e os trabalhadores precisam ir às ruas para reivindicar seus direitos. E olha, essa estratégia do aecismo, naquela época nem era o bolsonarismo, é muito importante lembrar que o que causou esse estrago na sociedade brasileira não foi o bolsonarismo, foi o aecismo, e o bolsonarismo veio, né, voando nessa cauda de cometa, né? Ele veio por trás do aecismo. A estratégia do aecismo ela foi muito válida. Ela levou para as ruas uma classe média dizendo coisa do tipo, olha, você precisa lutar também, porque senão a pobraiada vai sempre ganhar. Então o aecismo conseguiu levar as paneleiras, né, os paneleiros para as ruas, essa classe média. E, ao mesmo tempo, o aecismo, a Rede Globo e a perseguição contra o Partido dos Trabalhadores conseguiu manter a classe trabalhadora em casa. E hoje a gente começa a perceber que a gente está tendo o efeito inverso. Porque, olha, nunca e em momento algum o aecismo ou o bolsonarismo conseguiu levar ex-eleitores do Lula para as ruas para protestarem contra o Lula. Isso nunca aconteceu. A gente nunca teve um evento na Paulista de paneleiros e dentro desse evento ex-petistas. Não, isso não aconteceu. O que o aecismo conseguiu fazer foi manter as pessoas de esquerda envergonhadas dentro de casa. Hoje a gente vê um movimento inverso. Os paneleiros envergonhados, os paneleiros que foram eleitores do Aécio e votaram no Bolsonaro, começam a ficar em casa envergonhados e o orgulho do eleitor de esquerda começa a aflorar, até porque nesse momento ele tem o trunfo de falar, eu avisei, eu errado, tá vendo? Eu tinha razão. Então por isso que o movimento cresce cada vez mais.
Léo, Vanderlu, você está dizendo, hoje em São Paulo, Barack Obama defendeu investimentos na educação, mandando um recado ao desgoverno do Brasil, rumo à greve geral, dia 14. Tem mais um aqui, peraí. Tem mais um que chegou aqui. Da Almeri, nossa querida Almeri. Muito obrigado, hein, Almeri? Salve, Porto Alegre. Vocês viram a congregação Anchieta dando um pé no ministro da Justiça, rechaçando a ideia de Anchieta ao invés de Paulo Freire? Isso é muito interessante também, porque o Weintraub sugeriu trocar o patrono da educação, que deixaria de ser o Paulo Freire, para ser o padre Anchieta, e a Fundação Anchieta disse, não, o Paulo Freire está muito bem como patrono da educação brasileira. Eu queria, Aquiles, que você mencionasse se essa manifestação que tira, vamos dizer assim, coloca o orgulho, vamos dizer assim, do povo brasileiro de volta nas ruas, se está preparando a greve geral de fato de 14 de junho. Acho que está, Léo. Acho que o terreno está sendo pavimentado para que no próximo dia 14 de junho, aí sim, a grande massa dos trabalhadores brasileiros, né, com o destacamento de vanguarda já tendo feito essa primeira entrada em defesa da educação, os trabalhadores reunidos, né, numa causa única, que é a reforma da Previdência. Então, essa greve geral, ela pode, Léo, dar a pá de cal nessa proposta da reforma da Previdência. Isso pode, inclusive, levar o governo a abandonar de vez esse projeto, e aí quem assumiria o protagonismo para alguma reforma ser aprovada, pode ser que seja o Congresso, né? O Paulo Guedes, que já está desgastado por essa recessão, esse PIB negativo que a gente tem no primeiro trimestre, vai se deparar com uma greve monstruosa no próximo dia 14 de junho. Né? As repercussões, dependendo dos setores que paralisarem, Léo, né? Se a gente tiver alguma coisa próximo da Argentina ali, talvez, já pensou? Seria uma coisa gigantesca, uma coisa monstruosa, hein? Essa sua camisa do Belchior aí, Aquiles? Então, cara, aqui, ó, em sua homenagem. Já reconheci só pelo cabelo. Deixa eu ver. Aí, ó. Fala aí. Viver é melhor que sonhar. Ah, viver é melhor que sonhar. É isso aí. Eu sei que a vida... Pois é isso mesmo. Grande Belchior. É isso aí. A Almeri mandando aqui, lembrando que é o ministro da Educação. Ô, Léo, você acha como Aquiles que está se criando terreno para a greve geral 14 de junho? O Brasil vai parar? Eu acho que sim, Léo. Eu acho que o grande problema que existia antes para as pessoas entenderem a necessidade de bater de frente com esse governo eram, obviamente, esses dados que a gente tem agora de fracasso do governo e, principalmente, um motivo para se unir. E esse governo conseguiu propiciar essas duas condições, que hoje a gente tem o motivo educação, o motivo reforma da Previdência, e já não se sustenta mais aquela brincadeirinha de falar se você é contra o Bolsonaro, você é petista. Não, se eu sou contra o Bolsonaro, eu sou a favor de mim, que o cara conseguiu jogar o Brasil em recessão, ele conseguiu criar todo esse clima desfavorável aos negócios, eu estou sendo a favor de mim. Então, o governo deu condições para isso, eu acho que esse movimento agora cresce, porque a gente vê que a gente tem mais adesões. Ô, Léo, e aproveitando esse argumento seu, antes só vou dar um alô para Valéria Valadão, dizendo, Léo, adorei sua live no estilo Alex Sonic em trânsito. Bom, você sabe que agora até o Papa é petista, né? Porque o Papa apoia a Lula livre, né? Fica claro naquela carta dele que o Papa está com Lula. O Brasil, Léo e Aquiles, é a maior nação católica do mundo. Mas a carta do Papa ao Lula não saiu na Folha, não saiu no Estado, não saiu no Globo, não saiu no Jornal Nacional. Por que a imprensa brasileira censura o Papa? Para a gente falar um pouquinho de censura. E o velho da Havan, Léo, o velho da Havan falou que o Papa é corrupto, sei lá o que ele falou do Papa. O velho da Havan tá batendo no Papa, Léo. Olha, Léo, antes da gente entrar no porquê que a imprensa brasileira censura o Papa, eu gostaria de entender qual que é o argumento do eleitor do Bolsonaro a respeito do apoio do Papa. Porque, olha, eles não vão poder falar que o Papa recebe lei Rouanet. Eles não vão poder falar que o Papa recebe uma boquinha do governo e nem vão poder falar que o Papa está de olho no BNDES. O Papa tem um histórico de simplicidade. Então aí entra um tranco na cabeça do eleitor do Bolsonaro. Olha, se ele não recebe da lei Rouanet, se ele não está esperando receber uma boquinha do PT, e se ele nem era empregado do governo Lula, por que ele apoia o Lula livre? Aí pode ser que esse tranco leve o eleitor do Bolsonaro à conclusão de que o Papa apoia o Lula livre, porque o Papa é verdadeiramente cristão. Quem sabe não sirva para
criar essa percepção na cabeça dos nossos fundamentalistas malafões, né, que a gente não pode chamar essa turma de cristãos, obviamente. Léo, tá escurecendo aí em BH, viu? Tá ficando escurinho, escurinho. Daqui a pouco você sai para um lugar iluminado para falar com a gente. E aqui o Narciso Patrian, aqui, ele está dizendo o seguinte: os bolsominions me mandaram hoje para o Vaticano. Não é mais para Cuba, nem para Venezuela e nem para Nova York, né? Podiam mandar para Nova York. E já que Nova York vetou o Bolsonaro, é comunista. Paris vai vetar o Bolsonaro também. Já pode ir para Paris, Nova York e Vaticano. Você conhece o Vaticano, Aquiles? Não, tenho a maior vontade de conhecer. Agora, justamente, aumentou, né? Por conta dessa manifestação emocionante, como eu falei ontem no programa O Dia em 20 Minutos, cara, que me emocionou a leitura da carta pela humanidade, pelo sentimento de fraternidade de um ser humano para com o outro, sabe? Se você excluir que o Papa é o chefe do Estado do Vaticano e Lula é o ex-presidente, o maior líder popular da nossa atualidade, você vê uma carta com um sentimento, cara, de um ser humano para com o outro que está sendo injustiçado, que está sendo tolhido nos seus direitos, de uma maneira muito emocionante. Realmente, só quem não tem coração que não se emocionaria com aquela carta do Papa. Agora, deixa eu só fazer um parênteses aqui para falar do velho da Havan. Posso só fazer um comentário aqui? Antes, pode. A Vanderlúcia está pedindo para o Léo ir para a manifestação, fazer um link de lá. E a Silvana está dizendo: sou mineira, amo Léo Estopa. Queria dizer para você, Aquiles, que o Léo Estopa é a maior liderança popular de Minas Gerais. O Léo Estopa ainda será deputado federal, senador e governador de Minas Gerais. Veremos ainda com esses olhos que a terra há de comer, viu, Aquiles? Fala do velho da Havan. Com os olhos e no que depender do meu conhecimento, eu vou lá trabalhar para eleger o Leonardo Estopa, qualquer carro que ele se candidatar. Eu já falei, inclusive, isso para ele. Legal. O Léo ligou o carro, foi dirigir de novo. Fala, Aquiles, fala do velho da Havan. Não, o velho da Havan, cara, vamos lá. O velho da Havan é o seguinte: o Papa mandou uma carta pro Lula, né? Vocês viram, vocês se emocionaram. Aí o velho da Havan, do alto da sua envergadura moral, de ser condenado em segunda instância por sonegar mais de 10 milhões em previdência, vai dizer que atacar o Papa Francisco e dizer que é um absurdo ele mandar uma carta para o maior presidente da história. Meu amigo, se enxerga, né, cara? Pelo amor de Deus. Quem é tu na fila do peixe para ficar atacando o Papa Francisco? Aí, uma coisa interessante que eu ouvi hoje, Léo, sobre a carta do Papa, da minha amiga Carol, queria inclusive mandar um beijo para ela, Carol, um beijo para sua mãe também, Ivete, que é fã do Leonardo Estopa, inclusive. Ela disse o seguinte: vou fazer uma cópia da carta do Papa e vou para a Catedral aqui de São Carlos distribuir e colar nos murais e distribuir a todos os católicos na saída. Eu quero ver quem vai jogar a palavra do Sumo Pontífice no chão, no lixo, né? Então fica aí a dica também para os católicos. Vamos, como a gente fala no interior, vamos forrar o chão de carta do Papa a Lula. Vamos ver quem é o católico que vai desrespeitar o Sumo Pontífice. A Silene Godoy aqui está dizendo que a sua Recife está maravilhosa, onde você estudou, né? Tá bombando, a concentração era na Aurora lá, então tá indo muito bem. O Wilton está dizendo: por que vocês não deram repercussão à fala da Tabata Amaral defendendo cortes nas universidades públicas? Está na entrevista dela ao Estado de São Paulo. Eu não tinha visto essa entrevista. Você chegou a ver? Se a gente pode ter comido mosca, né? Comeu, deixamos passar, mas realmente se ela falou isso é inacreditável, né? Eu acho que não combina com o perfil dela, não, essa declaração. Mas se ela falou isso, porque assim, ela emula um perfil de defesa da educação, né? E isso contradiz o seu discurso. Vamos ver se vou procurar. A Ângela está dizendo: sou de BH, votarei no Estopa com gosto, amo esse menino. Então esperem, hein? Leonardo Estopa, futuro governador de Minas Gerais, revolucionando o estado de Minas. Menino bom. Menino bom. Acho que o Léo saiu para dirigir, ou ficou preocupado, estava muito escuro também. Daqui a pouco a gente tenta se reconectar com o Leonardo Estopa. A Aline falou: Atuche, amei sua calça, tô com a calça amarela aqui, né? Pois é. Aquiles, vem cá, Recife bombando, você tá animado para Recife, não? Para o nosso encontro? Opa, demais, cara. Vai ser um momento, assim, espetacular da minha pessoal para mim, sabe, Léo? Porque eu saí do Recife, eu morei 8 anos no Recife, cara. Eu cheguei lá em 97 e saí em 2005. Eu saí do Recife praticamente expulso, porque eu não consegui, me formei em jornalismo, não consegui emprego.
E voltar, cara, depois de tantos anos, nessa condição de falar com tantas pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, né, que se identificam com a causa do 247, realmente vai ser emocionante, cara. E Recife, como eu falei, ele não foge à raia, é o Leão do Norte, cara. Se você for ver a história do Recife, se você for ver a história do Brasil, você vai perceber que nos momentos mais decisivos, quem liderou a insurreição contra a opressão do Império foi o Estado de Pernambuco. É isso aí, Pernambuco, papel realmente sempre muito relevante na história do Brasil. A Márcia dizendo, estou animada para encontrar vocês no Recife, né? A Selma dizendo que acabou de chegar de Goiânia estava muito legal também, né? Todo mundo se manifestando, muitas pessoas foram. Teve aqui uma mensagem de 20 mil pessoas em Florianópolis, né? Aqui, ó, São Paulo, a concentração também correndo forte, né? Muita gente já indo lá para o Largo da Batata também. Então, tudo indica, Aquiles, que a gente vai ter uma contabilidade muito forte nesse 30 de maio também, assim como foi o 15 de maio, né? Eu achava, aparentemente estou enganado, de que essa convocação era prematura, né? Logo 15 dias depois da primeira. Mas parece que os estudantes estão muito mobilizados, muito articulados, né? Eu também achava isso, Léo. Eu fiquei um pouco receoso, porque se falava muito que era pouco tempo, né, para mobilizar a população e tal, e que o evento do dia 15 de maio já tinha sido um sucesso, e a gente poderia colocar em risco numa nova mobilização com um intervalo muito curto de tempo entre elas, né? Porém, eu acho que as ruas estão mostrando que a população está mobilizada, está atenta e está se manifestando em defesa dos seus direitos. Eu acho que isso vai dar um gás maior à greve geral do dia 14 de junho, coloca o Bolsonaro em maus lençóis, porque no mesmo dia em que o PIB demonstra uma queda, milhões, milhares, centenas de milhares vão às ruas protestar, e está aí as condições perfeitas para o desgaste do governo. Exatamente. A Inês Rocha está dizendo o seguinte, que o Largo da Batata vai bombar, né? Marisete, os estudantes estão com sangue nos olhos. E a Maria Célia está trazendo aqui uma informação que, se for verdadeira, aí realmente arrasa quarteirão. Está dizendo 250 mil pessoas em Belo Horizonte. Se for verdade, Belo Horizonte foi a cidade que mais se destacou no 15 de maio, proporcionalmente, né? 200 mil pessoas na rua em Belo Horizonte é muita gente. Então, se forem 250 mil dessa vez, será maravilhoso, né? Cláudia Barrela dizendo, oi meninos, povo na rua, que maravilha. Daqui a pouco estou indo para o Largo da Batata. Então, Cláudia, faça fotos, faça vídeos, mande para a gente, né? Se puder mandar vídeo curto para a gente conseguir receber no e-mail, para a gente botar no Twitter, no Facebook, enfim, será muito legal também para a gente estar colocando. O Brian vai estar lá também no Largo da Batata, fazendo coisas, acho que o William De Luca vai estar lá também, né? Muita gente em Fortaleza, parabéns a BH. Yara Jamal está dizendo que até já postou no Facebook a manifestação de Belo Horizonte. Então manda o link do Face para a gente, porque a gente pode baixar e postar aqui também, se vocês tiverem interesse. Só mudando rapidamente de assunto, não sei se o Léo vai conseguir voltar ou não, Aquiles. Você viu a nota da Jovem Pan assumindo que censurou o Marco Antônio Villa? Eu vi. Ficou feio, né, para ela. Ficou muito... Só para trazer a história para o pessoal, né? Realmente há uma crise interna na rádio Jovem Pan, né? E eles soltaram uma nota oficial hoje dizendo o seguinte, que quando um comentarista se excede na adjetivação, cabe à direção intervir para colocar tudo nos trilhos novamente. Então eles estão assumindo que censuraram porque o Villa se excede na adjetivação. Só que não é de hoje, né? Ele está xingando todo mundo há muito tempo. E todos os outros comentaristas da Jovem Pan xingam todos o tempo todo, né? É uma rádio de insulto, de ofensa, de discurso de ódio. Então eu queria que você comentasse um pouco essa nota meio esquisita da rádio da extrema-direita. Eu queria saber, assim, o porquê que a Jovem Pan não falou nada nas adjetivações do Marco Antônio Villa durante a gestão do Haddad, por exemplo, né? Era todo dia, era pau em cima de pau sobre o Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, e a Jovem Pan simplesmente não viu excesso algum na adjetivação do Marco Antônio Villa e nem de nenhum outro, né? Eu acho que essa nota, Léo, é o remendo que ficou pior do que o soneto, sabe?
porque você afastar ele dessa maneira arbitrária como foi feita, né? E aí, por mais que o Marco Antônio Villa seja essa pessoa, vamos dizer assim, caricata até, sabe? Porque aquilo que ele faz não é jornalismo, na minha opinião. Por mais que ele tenha o direito de se manifestar. E aí, só que a Jovem Pan foi mais ou menos como o Diário dos Associados lá, como é o nome dele? Esqueci agora, o dono do Diário dos Associados, que disse o seguinte: você quer dar opinião? Compra o jornal e dê opinião. Então, você quer... Aí ele foi para o YouTube, né? Aí ele foi para o YouTube, né? Ou seja, daqui a pouco ele vai estar aí, tipo um Reinaldo Azevedo, assim, sabe? No mesmo padrão. Olha que interessante aqui o comentário da Magda Hipólito. Não comprem na Havan, nem na Riachuelo, nem no Habib's, nem na Centauro, nem na Localiza. Eu acho que essas empresas golpistas... A economia já está na lama, já estamos no pibinho. E aí agora, com o boicote a essas empresas, a coisa vai piorar ainda. Rosânia Alves estava dizendo, estava em Brasília e foi lindo, né? Então que bom que Brasília bombou também. Silene Godoy, será que Obama vai visitar o presidente Lula? Acho difícil. O Obama veio aqui para um evento empresarial, né? Ele não daria essa bandeira, porque também o Obama é imperialista, né? Importante lembrar que o petróleo foi espionado na gestão Obama, né? A preparação do golpe contra Dilma se deu também no governo Obama, então o Obama também é um imperialista, só que é um imperialismo mais soft, não é como o do Trump, que é mais aloprado. Léo, você conseguiu se reconectar, Leonardo Tupã? Consegui, Léo. Mas é só áudio, você quer passar um recado? Como é que é? Cadê a sua imagem? Eu estou participando aqui, só que se eu tento colocar a imagem, parece que a internet está lenta, ela cai. Por isso que eu deixei só o áudio. Você está na manifestação, não? Não estou na manifestação, não. Eu estou manifestando para chegar em casa, no trânsito. Ah, entendi. Ô, Léo, deixa eu te falar. Fortaleza, 100 mil pessoas. São Paulo já está bombando, segundo diz aqui a Terezinha Matos. Romulo Lima, parabéns para todos os estudantes do Brasil. Teve um comentário também de que o Datena está botando vários flashes todo o tempo, né, para mostrar, e está falando que o Brasil se tornou um país sem educação e sem cultura. A pergunta que eu coloco para vocês dois: o Datena está sentindo uma indignação verdadeira ou ele está agindo a mando da direção da Band para tentar arrancar dinheiro de publicidade do Bolsonaro? Está agindo a mando da direção da Band. Sabe por quê? Não é o Datena que opera o VT. Vamos cair na real. Isso tudo é estratégia, né? Obviamente ele faz de conta que não é a direção da Band que está querendo isso. Aí o Bolsonaro, que é bobão, acredita, mas em contrapartida ele consegue fazer a chantagem dele para ganhar publicidade. Claro, se vem uma ordem da direção da Band para não colocar absolutamente nada, e se eu sou o operador de VT nessa brincadeira, eu não vou desafiar a direção da Band, não. Olha, a direção falou para não colocar, a direção do programa falou para não colocar, o Datena é o apresentador. Numa televisão, a regra é muito clara, quem manda é o diretor, gente. Exatamente. Então, o que está acontecendo é estratégiazinha de ludibriar o povo, fazer de conta que o Datena é a cereja progressista, que ele seria o indignado com o jornalismo falso, e na verdade é tudo a mesma coisa. É só um teatrinho para fazer de conta que existe alguém querendo transparência. Na verdade, existem pessoas só encurralando o Bolsonaro a troca de cada vez mais patrocínio. E o pior é que é a gente que paga, tá, Léo? Ô, Léo, antes do Aquiles comentar, eu vou só dar um alô pro Hugo, tá dizendo assim, Lula na cadeia, né? Todo mundo sabe que o Lula tá na cadeia, o Brasil inteiro, o Papa sabe, o Papa se solidarizou ao Lula, mas é pelo fato de o Lula estar na cadeia que os brasileiros estão sem educação, sem previdência, sem emprego e sem crescimento econômico. É exatamente pelo fato do Lula ter sido preso que todas essas tragédias estão se abatendo sobre o Brasil. Aquiles, como é que você acha que essa jogada do Datena é jogo combinado com a direção? Eu vou na linha do Léo ali. Só acrescentaria que o Datena não tem, vamos dizer assim, legitimidade para tomar partido de nenhum lado, porque ele já foi ver para tantas direções, né, num claro bipolarismo, que perde um pouco a credibilidade de apoiar uma causa como essa, entendeu? Então, o que eu vejo do Datena é o seguinte: primeiro, é um ator, é muito mais ator do que jornalista,
e ele sente muito mais para onde o vento está indo. Se a gente lembrar que na semana passada ele estava descendo o cacete aí no PT e tudo, e agora está mostrando as manifestações. Enfim, daqui a pouco ele vai abraçar o governo de novo quando cair a primeira parcela da defesa da reforma da Previdência, entendeu? Então o Datena é aquele cara que você não pode, não tem confiança. E olha, Aquiles, o Aquiles falou uma coisa, Léo, que ela explica muito bem essa ideia de uma pauta um pouco aberta, porque para o Datenas voltar diretamente para o PT, que ele já percebe que o PT vai voltar ao poder, ele já percebe que a população já está entendendo o que está acontecendo, mas é muito difícil, tanto o Datena quanto outras personalidades da comunicação bizarra brasileira voltarem diretamente defendendo o PT. Então, essa pauta intermediária, que é previdência e educação, une as pessoas nas ruas e dá um pouco de oportunidade também para alguns comunicadores se redimirem. Porque, olha, veja que a percepção do Aquiles é que colocar essa pauta é, de certa forma, uma defesa do PT. Mas muitas pessoas entendem diferente. Olha, essa é uma pauta livre, essa é uma pauta social, a partidária. E nessa toada aí de pauta apartidária, muitos comunicadores arrependidos podem começar a se redimir. É isso aí. Olha, o Ariel está dizendo que o Boulos está aquecendo a massa no Largo da Batata. E o Boulos, na minha opinião, é talvez o melhor orador brasileiro nos dias de hoje. A Vander Lúcia está dizendo, Léo Stoppa, vai para a manifestação, tem 200 mil pessoas. Falando em comunicadores, só para a gente passar rapidamente, hoje o Bolsonaro vai dar uma entrevista ao Danilo Gentili. A entrevista já foi gravada, vai ser exibida hoje à noite. Gentili, todo mundo sabe, é o cara do discurso de ódio. A gente recebeu o material de divulgação do programa, e no material de divulgação diz que o Bolsonaro tira a camisa e mostra a ferida da tal da facada. Depois desse dia de hoje, Léo e Aquiles, vocês vão acreditar na facada ou vão continuar duvidando da existência da suposta facada? Olha, Léo, a facada tinha que ter sido mostrada, era antes dele fazer a cirurgia de câncer, né? Porque a cirurgia... Não tem como ele provar que aquilo é uma marca de facada. Pergunta básica, se ele tem orgulho de mostrar a marca de facada para o Danilo Gentili hoje, por que ele não mostrou para ninguém antes de entrar na sala de cirurgia? Eu nunca, absolutamente nunca, vou acreditar na história da facada. Eu nunca. Podem haver, assim, existem pessoas que acreditam? Sim, mas eu nunca vou ser uma dessas. Eu queria ver, primeiro eu quero ver, mas concordo com o Léo no sentido de que o timing já passou para ele provar que ele levou uma facada, né? Ele tinha que ter mostrado. E outra coisa, quando se viu, a foto que se viu do Bolsonaro, que foi até divulgada pelo Magno Malcolm, se não me engano, é de um corte de cirurgia da barriga inteira. Não é uma perfuração, né? É um corte cirúrgico. É um cortezão assim, de cima a baixo, na barriga dele. Se aquilo ali foi uma facada, aquilo ali é uma peixeirada, então, para fazer um corte daquele tamanho, né? Exatamente. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente tem que, assim, só para lembrar, o Stoppa se conectou assim numa condição precária hoje, estava no carro, no trânsito, o Aquiles entrou aqui. A gente vai ter o programa do Aloysio Mercadante às 6h30, fazendo já um balanço das manifestações, com imagens em vários locais do país. E no Boa Noite a gente vai trazer imagens do Brasil inteiro. Léo, muito obrigado a você. Aquiles, passo para você e para o Aquiles fazerem as considerações finais. Legal. Deixa eu só um comentário aqui da Meg dizendo: num evento, Obama falou muito sobre a importância da educação. Viviane Sena fez uma homenagem aos professores. Será que a elite empresarial está mandando um recado para o governo? A gente está no governo da ignorância, a gente está no governo das armas, que é menos livros, mais armas. O ministro da Educação persegue professores, pede aos estudantes que denunciem professores. Então, é uma vergonha completa. Então, claramente, parece que há um desconforto em relação a essa era da escuridão e da estupidez aqui no Brasil. Fala, Léo e Aquiles. Pois é, Léo. Bom, eu não sei se o ministro da Educação que fez uma... Mais alto, Léo, mais alto. O ministro da Educação, ele fez uma peça dramatúrgica, né? Está chovendo fake news, ele está indo na mesma direção da Joyce Hallersman, que cismou que é atriz. A gente está, sim, vivendo a era da deseducação.
E a gente está tendo, né, indicadores de todos os lados que esse não é o caminho. Claro, eu não sei se a intenção do Obama foi essa, mas uma coisa que é muito clara é que até o empresariado ele começa a perceber que o desinvestimento em educação é garantia de um mercado encolhido no futuro e garantia de menor produtividade no futuro. Então, olha, ainda que o empresariado não queira o pobre bem, ele quer o pobre preparado para trabalhar para ele. Então é uma questão de um pouco de coerência, um pouco de lógica. Mas, enfim... Léo, você está muito baixo, seu volume está muito baixo. Deixa eu só dar um alô aqui, ó. Vamos, o pessoal dizendo que o Rio está bombando demais, né? Bombando muito. Vai ser coisa para mais de 200 mil pessoas. Mas deixa eu passar para o Aquiles fechar, porque a gente mal estava te escutando. Fala, Aquiles. Obrigado, até mais. Valeu, Léo. Valeu, Léo, um abraço. Eu queria, antes de dar minhas considerações finais, eu queria pedir que vocês deem likes nessa transmissão, porque a gente está com 6.500 pessoas ao vivo e apenas pouco mais de 2.000 likes. Então, deem curtidas aí, curtam o Léo ao Quadrado de hoje, nos ajudem a aumentar o alcance dessa transmissão, compartilhem, né, o link do Léo ao Quadrado. Quem não for inscrito no canal, a gente ultrapassou 380 mil inscrições, então, por favor, se inscrevam. Quem puder se tornar membro também, torne-se membro, né? E apoie, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio, né? E tem também, a gente sempre pede o apoio para os jornalistas pela democracia, em brasil247.com/democracia. Eu só queria, sobre essa entrevista de hoje do Bolsonaro ao Danilo Gentili, queria só saber se ele vai falar sobre o tio da esposa dele, né, o miliciano que foi preso lá em Brasília, né? É um assunto também que bombou. Então o Bolsonaro está vivendo um inferno astral, por quê? PIB caindo, tio miliciano da esposa preso, milhões nas ruas. Ou seja, daqui a pouco ele vai pedir pinico, Léo. E não é só isso não, viu, Aquiles? É Netanyahu caindo, Trump sofrendo impeachment, Theresa May caindo, Macri sofrendo greve geral, todos os amigos do Bolsonaro estão meio enrolados, né? Ó, o Rio tá lindo, diz aqui Elizabeth Bastos, né? 200 mil pessoas, disse a Terezinha, muita gente realmente falando que o Rio vai ser maravilhoso. E na Paulista não, no Largo da Batata, a concentração também está muito forte. Então vamos voltar para a edição, né, e preparar tanto o programa das 6h30 com a Luiz Mercadante, quanto o programa das 8 horas, o Boa Noite, para trazer muita coisa. E o Aquiles vai voltar às 10 horas fazendo um balanço desse mais um dia histórico, né, Aquiles? Mas terminando fervendo, né? Exatamente. E eu tenho muito orgulho de estar participando de tudo isso, de estar vivenciando tudo isso, porque realmente, se a gente não for para a rua nesse momento, a gente vai perder o nosso futuro. Então é isso, gente. Até mais. A gente volta a se encontrar às 22 horas no programa O Dia em 20 Minutos, comigo e com o Gustavo Conde. Um abraço para todos vocês, para todos vocês. Vamos separar imagens do Rio, sim, como está pedindo aqui a Marta Castro. Vai ser destaque no Boa Noite. Vamos preparar todos esses vídeos para rodar hoje à noite. Então, agradeço a todos vocês. Vamos preparar a edição Boa Noite histórico hoje sobre esse 30 de maio. Valeu, gente. Grande abraço. Desculpa aí as falhas na transmissão. Abração.